em relação a essa questão dos mega shows, né, que virou meio que uma prática, e como o Linhares bem citou, a disputa governo, prefeitura, mas tem uma questão importante, por mais que os grandes shows tenham lá seu apelo, tenham a questão turística, é preciso investir também na questão da cultura popular, também nessas questões, como você falou muito bem, candidato, de, às vezes, grupos folclóricos, algumas questões que são muito pouco remuneradas ou remuneradas com muito atraso, aquela questão de edital, todos esses problemas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas ideias em relação a ter uma espécie de equilíbrio em relação a isso, de grandes eventos, mas também de prestigiar a cultura diária, né? Não é só aquela cultura de um dia, de um show, mas também a cultura que está aí todos os dias presente em São Luís. É isso, Gustavo. Eu gosto mais de MPB, né? Não gosto muito desses batidões, dessas questões aí que vem para cá, né? Eu acho que tem que ter todos os gostos, mas como tu falou, tu não tem equilíbrio. Tu prioriza, por exemplo, o 8 aí do prefeito Eduardo Braga já está anunciando aí vários shows, né? E que deveria o dia 8, dia da cidade de São Luís, valorizar a cultura popular, valorizar a cultura de São Luís. Nós não concordamos com isso, né? Sabemos que é importante, as pessoas têm todos os gostos, tem o reggae, a gente tem o reggae, tem outros meios de cultura, né, como tu falaste, mas a gente vai priorizar, né, a partir das discussões com as manifestações culturais, a partir dos conselhos populares, vamos priorizar a cultura popular local, né, porque a gente sabe que às vezes eles não querem eles querem manter a sua cultura, passar para aquelas pessoas, por exemplo, a zona rural, você poderia fazer um turismo comunitário, ninguém pensa nisso. Está pensando só em poluir a zona rural, né? Você não tem mais produção, porque a poluição está em níveis altíssimos, né? E você poderia fazer um turismo nas comunidades. Nós temos aí, por exemplo, aquelas 12 comunidades que estão querendo que seja a Resex, né? Porque a gente se a gente assumir a prefeitura, nós temos um compromisso, né, de fazer de dar reserva extrativista de Itauamirim. Não conseguimos a nível federal, mas vamos conseguir a nível municipal. Que são 12 comunidades que podem ser protegidas, né, e que lutam diariamente contra a poluição, contra os empresários que estão ali tentando retirar aquelas comunidades. Então é um compromisso do PSTU, a reserva extrativista, onde a gente possa pensar, né, na produção, no turismo comunitário. Então no trabalho que está sendo perdido, porque ninguém mais está pescando em São Luís, porque você não tem mais condições de pescar, né? Não só a poluição, como os grandes empreendimentos, principalmente pelo Itaqui, que não deixa mais a população pescar, né? Saulo, essa questão da cultura, ela é unanimidade. Todo mundo em sã consciência é a favor de proteger. Ao longo dos últimos anos, o que a gente viu foi uma espécie deixa eu tentar, uma relação de dependência da cultura popular do poder público. Tu colocou aí de uma forma que todo mundo sabe que é assim. Os membros das brincadeiras, eles precisam do vereador, precisam da Câmara, do edital de A, do edital de B. Será que não seria, Saulo, interessante que a prefeitura, o governo do estado, rompesse essa relação de compadrio, que não tivesse mais o atravessador, que tanto se fala em caráter autossustentável? Será que não seria interessante criar um ambiente para que a brincadeira ela não precisasse mais do prefeito da vez, do governador da vez, para que ela pudesse tirar o seu sustento, o seu lucro, direto com o turista? O que tu acha dessa possibilidade? E se tu concorda, ou se tu acha que tem que continuar essa relação do governo, das prefeituras? Eu acho que a gente tem que investir, tem que ter o poder público atuando, né? Mas não dessa forma, como a gente falou, desse compadrio, de só dança naquele ali, você distribui entre os arraiais de São Luís, aí você só vai uma vez, o outro vai 5, o outro vai 10, isso aí é tudo definido. A gente vai romper com isso. Por isso que a gente defende que o Conselho de Cultura, né, defina essas prioridades. Então a gente acha que tem que ter um investimento. Conversar com manifestações culturais, porque a cultura traz também a questão do artesanato, né, a produção também de todo o instrumento. Você pode vender também como uma forma também de renda da população, o casumbá, miniatura, você tem todos os espaços possíveis que, infelizmente, isso não é pensado,
né? Viu como às vezes a gente concorda, né? Com essa terceira questão. pede música. Né? Mas a gente tem que ter um investimento público, porque eu acho que a gente tem que valorizar, eu acho que é um papel do Estado valorizar a nossa cultura, tão importante que muitos, inclusive, vão se acabando com o tempo e não vai passando de geração em geração. É tipo o pescador, né? Que era importante e aí a gente hoje tem uma quebra, né? Porque a poluição está tirando o jovem, né, do trabalho extrativista, né? Se você for na zona rural, nem a manga está dando mais. O caju sumiu no mês de outubro, né? O buriti foi embora, a juçara, né? Nessa poluição que é escondida, né? É escondida, mas a gente tem dados, por exemplo, da saúde, né, que nos últimos, de 1996 a 2022, você teve um aumento de 156% de morte de câncer de pulmão em São Luís e 162% de morte de doenças respiratórias. Isso não vem do nada, né? E pelas nossas denúncias, o governo do estado, né, que divulgava em tempo real a poluição do ar naquelas 6 estações de tratamento, eles não estão mais divulgando. Vai lá na Secretaria dos Comércios, tem lá. Não podemos mais divulgar. Por quê? Porque a FIEMA fez uma pressão dizendo que aquelas estações estavam erradas. Tá? O Ministério Público está tentando atuar, nós do movimento também estamos tentando atuar, porque são realidades. Nós estamos comendo peixe contaminado, né? Todos os estudos científicos da UFMA, da UEMA, né? Não é o Saulo que está falando, mas também está falando, porque também foi parte da minha tese de doutorado, a questão ambiental, né? E essa discussão, mas aproveitando todos esses estudos científicos, porque é estudo científico, que demora tempo, tem recurso público, detectaram, foram os estudos na pescadinha, no bagre, no tubarão e outras questões que a gente espera que também entre no meio ambiente.